mostramos para vocês a escada das respostas, como nós organizamos o nosso conteúdo aqui, desde as pílulas gratuitas, as funções de conteúdos que a gente disponibiliza nas redes sociais, os workshops direcionados, os workshops online completos, que são esses que nós fazemos, que você está participando agora. Depois nós temos a formação de análise corporal, a troca justa, que é um processo mais profundo e específico para quem, inclusive, vai seguir carreira e trabalhar como especialista. Explique em que momento você está na nossa escada, em que sala você está na nossa escola. A partir de agora você já é nosso aluno e você faz parte desse grupo de alunos aqui, bem no meio da escala, que são alunos que participam do programa de extensão, patrocinados pelos alunos que atuam e participam dos programas mais de 5 anos. E nós temos um funcionamento Esse negócio que tá fazendo aí, você mexe ali. separa parte do nosso faturamento em duas coisas: conteúdo gratuito, workshops e oportunidades como essa, e pesquisas para trazer respostas para doenças, pesquisas para validar cientificamente técnicas que nós desenvolvemos, pesquisas para se aprofundar em conhecimento que desde a época do Freud vem ali o Reich e o Lowen desenvolvendo com maestria e como forma, inclusive, de honrar e fazer valer o legado deles. Nós estamos no Brasil fazendo pesquisas para se aprofundar nesse conhecimento e agora não só dar conhecimento como o Brasil tem feito há muito tempo. Nós estamos começando a exportar conhecimento e isso é maravilhoso. Dá muito orgulho, né? Dá muito Pra mim, assim. Você, quem assistiu aqui a série Gente Como a Gente? A Vanessa conta que fez quase Já mandou o link? alguns deles. Em pouco tempo nós vamos mudar essa realidade. Vocês terão orgulho de ver o Brasil produzindo conhecimento. Somos o país do futebol, somos o país do samba, somos reconhecidos pelo esporte, somos reconhecidos pela nossa música e logo logo também seremos reconhecidos pelo conhecimento que estamos produzindo, pela nossa É ciência. muito gostoso. Que vocês agora fazem parte disso, então é mais uma like aqui nesse vídeo. Depois eu vou fazer um exercício com vocês aqui para mostrar para vocês A câmera tá que ligada? a mudança acontece no mundo quando ela depende de todo mundo. Quantas mil pessoas tem online agora? Temos quase 23 mil pessoas. Raciocina comigo uma coisa. É fácil uma única pessoa convidar mais uma única pessoa para estar nessa Aí a senhora live? vai clicar aqui em transição. Isso faria com que Quando nós você alcançássemos a marca de Você vai clicar aqui em transição. É 46 só dar mil alt tab que você vai pessoas. voltar para o OBS. Olha que interessante. Depois só dá alt tab de novo. Vou fazer um Voltar aqui. desafio aqui rapidinho com A senhora você. liga a câmera. Liga o Clica negócio. aqui no... Abre aí. Se E você começa estiver lá. assistindo no celular, você vai fazer Deixa isso full aqui, screen, ó. deixa full screen. Deixa eu te Deixa eu mostrar quadrado lá como no nenhuma OBS. mudança acontece no mundo quando ela depende de todo Tá. mundo. Tem que clicar aqui em Deixa eu transição. abrir aqui. Como eu faço para ver o vídeo? Quando Mas já posso começar a colocar o link. a senhora começa quando ficar 00 aqui. E também não esquece de dar pausa no Spotify. É só fazer isso aqui, ó. Mais, menos, volume e vai aparecer aqui a benção. Aí dá pra dar pausa, entendeu? Entendeu, hein? Acho que sim. É só fazer o seguinte. Quando der 4 minutos aqui, a senhora vai aceitar as pessoas. Quando acabar o tempo aqui do OBS, a senhora vai aceitar todo mundo. Quando aceitar todo mundo, a senhora vai... Quer dizer, a senhora vai clicar aqui primeiro. Quando acabar esse tempo aqui, fazendo mesmo, vai transicionar pra cá. Aí isso aqui já esquece. Só deixa aqui e não mexe mais. Daqui a senhora vai vir aqui no Spotify. A senhora vai pausar. E depois a senhora vem aqui. Dá full screen. E aceitar o povo aqui. Deu pra tá? Você tá com bafo de... Agora, Não vai pegar a TV? aqui sozinha.
Ai, ficou encaixado, peraí. Ficou tudo azul aqui. Tudo certo. Peraí que eu tô falando nela. Vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Tá arranhando a parede. Desconectou um pouquinho da academia, ele faz isso. Tudo bem. Ó, que você arranhou a parede com a TV. Nossa. Aí, reconectei. Acabou encostando na academia. Como tá sem os frezinhos, ele não tá fixo. Aí eu vou na academia e fico assim. Tudo certo. É só colocar uma academia pra cima. Só ela lembra o que você tem que fazer, né, mãe? Aham, transição. Transição, pausa de perna. É, eles já vão começar escutando a música. Não vou fazer música. Por que não? Eu tenho que clicar em transição primeiro? Não, só tá na transmissão, tá na transmissão. A música vai estar na transmissão pra quem assistir gravado. Por isso que a senhora tem que esperar acabar. Não consigo colocar. Ah, não conseguiu colocar direto aqui? Não. Eu já cliquei em transição. Fica de novo, rapidão. Não, aí eu quero que apareça a prévia. Não. Quando der 0, 0, que era Porque eu quero que apareça essa tela aqui pro povo ir esperando, Pedro. Não, era só pra clicar 0, 0, transicionar e aceitar todo mundo. Mas deixa, se já transiciona, deixa. Agora tá captando. Você não falou que o pessoal não ia ouvir a música. Legal. Agora aqui já vai dando mais. Vai dando tudo certo. Só esperar um pouco entrar agora. Eu desfaço a mentira que desamparado ele me deixou. Sozinho não estou. Eu desfaço a mentira que a preocupação e o medo vem trazer, pois sobre mim não tem poder. Eu quero que nunca me abandonou. Não me deixou e não me deixará. Ao meu lado está. Meu protetor. Eu declaro a verdade, que ele é real e nunca mudará. Eu posso confiar. Eu declaro a verdade, que eu vou viver tudo que prometeu, pois sei que lutarás por mim. Não preocupa, que nunca me abandonou. Não me deixou e não me deixará. Ao meu lado está. Eu creio debaixo de suas asas vou fugir. Em meio à noite é minha canção, vai te proteger. Meu protetor.
prevalecerá. O mal e as trevas não vão me alcançar. Olhei o mal prevalecerá. O mal e as trevas não vão me alcançar. Porque pertencem a Ele. Minha força e refúgio sou livre em Jesus. Porque pertencem a Ele. Minha força e refúgio sou livre em Jesus. Meu Deus, que nunca me abandonou. Não me deixou, não me deixará. Ao meu lado está. Meu Deus, debaixo de suas asas desafio. Em meia noite a minha paixão vai te proteger. Boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Esqueci. Esqueci que pra mim ouvir tem que colocar o fone. Boa noite, gente. Olha a gafe da senhora. Senhora que já chegou numa certa idade. Não, gente, esses adolescentes, eles são nativos digitais, o negócio é outro mundo. Eu direto vou fazer as coisas aqui, tô aqui, Pedro, não tô ouvindo o povo, Pedro Henrique. Aí ele, mãe, a senhora colocou o fone? Ai, verdade. Não, verdade. Não aconteceu comigo, né? Mas eu já vi altos casos. Ai, ai, e aí, gente, como vocês estão nesse friozinho gostoso? Meu sonho é que Cuiabá fosse assim sempre. Jesus amado. Cara, você acredita que eu fico mais agitada no frio? Eu fico com vontade de limpar a casa, eu fico com vontade de fazer um monte de coisa que geralmente no calor não faço. Juro. No calor eu fico super desanimada, super. Cara, nossa. Acho que o humor também fica melhor, né? No calor a gente fica meio... Ai, nossa. Eu amo o frio. Eu não gostava, não. Agora eu já gosto. Deixar o meu técnico aqui, ó, que tem gente que não tá conseguindo entrar. Por que será? Será que é o celular da pessoa ou o computador, alguma coisa assim? Lá no grupo é Gleicivânia. Deixa eu chamar. Pedro! Vem cá! Ela já participou, não entendi por que ela não tá conseguindo entrar. Tem gente aqui no grupo que não tá conseguindo entrar, ó. Não é possível participar da reunião. Por que será? Meu técnico não faz ideia também. Ela mandou lá, na hora que ela clica, não é possível participar da reunião.
Ah, agora acho que ela conseguiu entrar. Quando tava aqui. Ah, tá. Entendi. Só acho que vestinha não Acho que ela conseguiu, né? Gleicivânia, você conseguiu entrar. Aí conseguiu, né, Gleicivânia? Talvez ela tenha bloqueado ela sem querer. No bloquear não tinha nem aparecido. Ela apareceu que não é possível entrar. Pedro, ajuda esse menino aqui, fazendo um favor, ó. Ele não tá conseguindo entrar também. E aí, gente, como vocês estão? Como é que foi depois da última tarefa que a gente fez? Alguém percebeu alguma coisa de diferente? Não? Percebeu um olhar diferente para a pessoa em questão que você colocou lá no exercício? Não? Como é que foi isso aí? Ou não mudou nada, ou ainda não deu para perceber? Como é que foi? Legal, que interessante, mas a pessoa não mudou nada, na verdade. É você que percebeu essa nova versão, digamos assim, da situação ou do relacionamento, né? Uhum. Sensacional, João. Sua percepção, assim, foi incrível. Realmente é isso. A maioria das coisas, ninguém machuca de propósito, entendeu? É muito difícil você achar alguém que machuca as pessoas de propósito. E a pessoa que faz isso, geralmente ela tá no estágio de psicose, algo assim que não, né, meio difícil até de tratar. Mas ninguém machuca de propósito, é tudo na base do inconsciente. Então essa sua percepção realmente foi incrível, assim, não tem como. A gente não muda o outro, né? Aquela primeira coisa que a gente falou na primeira aula, que marcou muita gente, eu não tenho controle sobre o pensamento do outro, sobre a atitude do outro, sobre as emoções do outro, nada em relação ao outro. A única coisa que eu posso controlar é a mim mesma. Fantástico, parabéns. Massa. Eu tinha uma amiga que ela não é crente, ela falou assim, ai, pô, informação é uma droga, né? Depois que você tem, não dá mais pra tirar, você não dá conta de fazer errado, assim, você faz, e fica, bate uma coisa, pá. Exatamente assim. É porque tipo assim, eu tô passando pra vocês quase as mesmas, basicamente as mesmas aulas, até com abordagens e algumas coisas diferentes, né? Que a gente nunca fica estático no mesmo lugar, a gente sempre vai se atualizando. E da primeira turma que eu fiz, e a minha ideia é fazer agora uma segunda turma. Porque o pessoal da primeira também não queria que acabasse, né? Mas eu queria repetir essa primeira, porque tinha muita gente que queria fazer. E aí agora eu vou fazer, tipo assim, um segundo módulo, digamos assim, para todo mundo que quiser participar, que não participou, que já participou. E meu pai deu a ideia no começo de que eu fizesse uma turma de 2 anos. Eu falei, meu Deus, o povo não vai querer nunca. Não vai chegar até o fim nunca. Não, porque processo de cura leva 2 anos. Eu falei, não, é verdade, um processo de cura, pelo menos, no mínimo, assim, é 2 anos. Mas precisa de um start, né?
Aí eu falei assim, por que a gente não faz uma turma de 3 meses? Porque daí as pessoas, é muito mais fácil as pessoas irem até o fim. Aí a gente dá um espaço e faz uma nova turma, porque aquela sensação de, eu tô no módulo 2 e tal, essa coisa de avançar, de crescer, né, já é diferente, tipo, você ficar 6 meses numa turma só. E aí essa foi a ideia, na verdade. Mas vamos ter aí o módulo 2, tô organizando ainda. Quem mais, gente? Como é que foi? Depois do exercício, a percepção para a pessoa que você fez? Alguém mais quer comentar? Como é que foi? Como é que tá? Never. Só a Jéssica Rosa e a Marcinelli que tá com a câmera ligada, gente. Bora ligar essas câmeras aí. Negócio de dar aula pra foto é muito ruim. Não, pior que não é só foto, é um... Aê, Jean Eduardo. É foto e as iniciais, né? Mas que... A Ana Vitória sempre fala, não chegou ainda. Quem mais que fez exercício? Não vai? Ah, tá. Quem mais que fez exercício aí que tem uma percepção? Gleicivânia, Sueli, muito bem, gente. Quem mais que fez exercício? E aí, Sueli? Mudou alguma coisa? Uhum. Te entendo perfeitamente. Bem-vindo também, Edmar. Eu ia falar do Edivaldo. Edivaldo tá aí também. Então, gente, legal, bacana as percepções de vocês. Você vê que o que a gente faz aqui é um processo de conscientização, né? A gente tem muita coisa para mudar, muita coisa para curar. Olha só, quando um bebê acaba de nascer, ele só pelo parto, ele já pode criar um trauma. Sabia que crianças que nascem de via cesariana, geralmente elas têm um poder de resiliência menor do que os que nascem por via parto normal. Porque quem nasce de cesariana, ele é tirado do útero, ele não participa ativamente do nascimento. Ah, tá. Você avisou que era você? Só... Eu falei que era da equipe de suporte. Da equipe de suporte. Mas fala assim, vou passar pra minha mãe, depois ela vê com você, que agora ela tá na aula. Você falou pra eu ajudar ele. Era ajudar ele a entrar só. Tá? Então, Aí se ele fecha a porta aqui, mamãe, por favor. ele tá contando a história de vida dele. Então, quem nasce via cesárea, ele é arrancado do útero. E o bebê, o nascimento é uma dor para a criança. Ele tá lá no útero quentinho, todo aconchegante, todo apertadinho. De repente, ele vem para um mundo cheio de espaço e tal. Essa transição é uma dor para ele.
A criança que nasce via parto normal, ela participa do nascimento. No momento que ela passa pelo canal de parto, a vagina da mulher massageia, porque é macio. Então, digamos que amortece essa passagem. No amortecimento, o sofrimento é menor. Na cesárea, o bebê é arrancado. Não significa que ele realmente iria nascer naquele momento, naquela hora que ele estava pronto para nascer. E o fato dele não participar do nascimento faz com que essa dor seja muito maior. Então, as crianças que nascem de parto normal têm uma resiliência maior do que as crianças que nascem via cesariana. Antigamente, tinha um estilo de nascimento, hoje em dia é muito raro de ser usado, que era o fórceps. Não sei se vocês conhecem, é um ferro que coloca dentro e puxa a criança. Né? Isso, pega bem no pescoço e puxa. Quem nasce a fórceps, geralmente, é aquela pessoa que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, a via de nascimento já impacta no seu estilo de vida. E aí, quem nasce via cesárea tem menos resiliência, tem um pouco mais de dificuldade de se reerguer diante das dificuldades. Quem nasce de parto normal é muito mais fácil de se reerguer. Machucou, levanta, já foi. Entendeu? É engraçado que alguns profissionais são tão bons que quando você chega diante deles, eles sabem até a forma. Geralmente os psicanalistas que trabalham mais com questão de parto, gestação, sabem até a forma como você chegou ao mundo. A forma como você se senta, como você se move, é incrível, incrível. E aí, quando o bebê nasce, se ele não tiver um contato olho no olho, e não precisa ser da mãe, pode ser do médico, da enfermeira, pode ser de qualquer pessoa. Quando esse bebê não tem um contato olho no olho, porque ele acabou de sair de um mundo que era só dele, que é o útero, e ele vem para o mundo que é tão extenso e tão grande e tão diferente de tudo que ele já viveu, o contato olho no olho conecta. É como se dissesse para ele, bem-vindo ao mundo. Você chegou, você é bem-vindo. É isso que o cérebro dele, as emoções dele absorvem. Quando não tem esse contato, ali já nasce um trauma. Ali ele já pode ser uma pessoa que se fecha muito no mundo dele, não consegue ter esse contato olho no olho com as pessoas, pode vir a usar óculos, porque lá no nascimento foi interrompido o contato dele com a pessoa, então ele precisa se proteger. Os olhos são a janela da alma, é ele que conecta. Quando eu olho aqui para você, eu não sei se você tá me olhando certinho, mas quando eu olho aqui, a gente tá numa tela, mas eu tô me conectando com você. Quem não teve esse contato não consegue ter essa conexão, tem mais dificuldade de ter essa conexão, de olhar no olho. Sabe aquela pessoa que não consegue olhar no olho, não é porque ela é falsa, é porque ela é mentirosa. Provável aconteceu isso. Claro que existem outras coisas que podem ter acontecido, não só isso, mas é muito provável que isso tenha acontecido. Então, assim, se desde a gestação até o nascimento, até a infância, acontecem diversas possibilidades de traumas e traumatizações, trauma é o evento, a traumatização é o que ficou em você. Você pode ter passado por vários eventos de traumas e não ter absorvido uma traumatização. Então, nem sempre que você passou por um evento de trauma, o seu sistema emocional, nervoso, muscular, intelectual absorveu aquilo como um trauma. Às vezes é uma situação que você só passou por ela. Então, se a gente tem tantas possibilidades, tanta coisa carregada dentro de nós, não é 3 meses, não é... às vezes tem gente que me procura e fala assim, eu fiz 6 meses de terapia, mas até hoje eu tô muito mal, não resolveu nada. Gente, você tem 40 anos de trauma. 40 anos, como que 6 meses vai curar? É muita coisa, é muita coisa. Então, a gente tem muita coisa para revisar, muita coisa para ver na vida da gente. Não dá para esperar que apenas uma outra aula, 3 meses de destrave mude tudo na nossa vida. O destrave, ele vem para a vida de vocês como um processo de conscientização, de você saber onde você está. A gente fala muito da questão, né, da família, porque tudo começa na família. Eu sempre acreditei nisso, sempre entendi isso, que o nosso primeiro relacionamento com a vida
é na família. Então, ali que nascem todos os nossos traumas, todos os nossos problemas. Os traumas que acontecem depois disso, depois da fase que você sai de casa, ou que você vem para a adolescência, tudo é repetição do que já aconteceu na sua primeira infância. Nunca é algo novo. E por isso que eu falo que ter filhos é algo fantástico, porque quando você vê que algo do seu filho te incomoda, te irrita, é a hora de você parar e pensar, por quê? Aonde está a raiz disso? Porque se te incomoda e te irrita é porque tem alguma coisa ali. E se tem alguma coisa ali, o problema não é seu filho, ele acabou de chegar no mundo e é você que dá a educação, você que supre em tudo para ele. Então, uma das coisas que é a base do nosso conhecimento aqui em relação à família é o nosso assunto de hoje, que são triângulos ou triangulação. Como é que é isso? A partir do momento que nasce o primeiro filho, inaugura-se a família e também nasce o primeiro triângulo. Os triângulos, por exemplo, nasceu o primeiro filho, nasce o primeiro triângulo. Então, é pai, mãe e filho, ou filha, né? Eu vou falar filho o tempo todo, mais para entendimento, mas pode ser tanto filho quanto filha. Nasceu ali o primeiro filho, nasce o primeiro triângulo. Nesse momento, muitos casamentos já começam a acabar e ninguém percebe. Por quê? Quando todo relacionamento duplo ou diádico, que são de duas pessoas, existem estresse. Todo relacionamento entre duas pessoas tem estresse. Seja de amizade, seja de pai, mãe, filho e tal, tudo sempre vai ter estresse, mas aqui a gente tá falando do casal. Todo casal sempre vai ter estresse. A partir do momento que esse casal tem um filho e existe um estresse entre esses dois aqui, para aliviar esse estresse, a mãe ou o pai vai triangular ao filho ou à filha. E aí vem um triângulo que geralmente se torna disfuncional. E se torna disfuncional, na maioria das vezes, porque essa pessoa que triangula já é resultado de um triângulo. Vocês lembram que eu falei pra vocês que tem gente que casa fisicamente, mas não casa emocionalmente? Lembram desse conceito, né? Tem gente que tá há mais de 20 anos casado e até hoje não é casado emocionalmente. Por quê? Quando tem um estresse entre o casal, e digamos que aqui é o marido, aqui é a esposa e aqui o marido, né? Sempre o lado direito é do homem e o esquerdo da mulher. Então, se esse marido, ele já está triangulado, ele já está no meio do casamento dos pais, quando ele vem para esse casamento, ele não consegue se casar com essa mulher. Porque ele já está em um casamento. Obrigada. E quando ele já está nesse casamento, ele não consegue emocionalmente se casar. Esse se casar emocionalmente é a harmonização das diferenças, são muitos processos. Então esse triângulo, esse estresse vem entre o casal e ele triangula com o filho. O que acontece? A mãe que triangulou com o filho, que é o mais comum, a mãe triangular com o filho e o pai triangular com a filha, mas também acontece ao contrário, do pai que triangula com o filho e a mãe que triangula com a filha. Mas a partir do momento que essa mãe triangula, ou esse pai, algum desses cônjuges triangulam, o que acontece? Começa a dar preferência para o filho do que para o cônjuge. E essa preferência faz com que esse filho fique no meio desse casamento totalmente triangulado. E aí o que acontece? Ele perde um pouco da hierarquia. Sabe, filhos que não respeitam os pais? Ele é muito provável que ele está fora do lugar da família dele. Ele está fora da hierarquia. Por quê? Ele triangulou com a mãe, uma hipótese, um exemplo. Esse filho triangulou com a mãe e aí ele se sente marido dela. Ele se sente numa posição de igualdade com ela. A mãe desconfie de quem fala assim, minha mãe é tudo pra mim. Desconfie de quem fala assim, meu pai é tudo pra mim. Desconfie, pode ter certeza. A base de todos os conflitos de uma pessoa vem de uma triangulação. Todo filho que tem conflito com o pai
está triangulado com a mãe. Toda filha que tem conflito com a mãe está triangulada com o pai. Por que que nascem os conflitos? Porque a mãe não quer essa filha no meio do casamento. Mas foram eles que abriram e deram espaço. Porque, gente, isso é tudo na base do inconsciente. Não é nada consciente. Eu quero que vocês entendam isso. Não é nada consciente, não é nada programado, não é nada, é inconsciente. Então, o destrave, ele vem para quebrar essa inconsciência e você vir entender em que lugar você está na vida, na sua família, e por que você está tendo problemas e conflitos. Então, todas as vezes, absolutamente todas as vezes que tem uma filha que tem muito conflito com a mãe, ela está triangulada, ela está no meio do casamento. Ela está sendo a filhinha do papai. E o filho que tem conflito com o pai, ele está triangulado e sendo o filhinho da mamãe. O filhinho da mamãe é aquele cara que tem muitas namoradas, muitas mulheres. Quando é um triângulo muito enrijecido, muito forte e muito difícil de ser quebrado, esse cara, ele sempre vai ter muitas mulheres. Por quê? Quem tem muitas não tem nenhuma. Exatamente. Ele já é da mamãe. Então, quando ele tem muitas, ele está declarando o amor dele por ela, pela mãe. Quando ele trai a esposa, ele trai porque esse casamento não pode dar certo, porque ele é da mãe. Ele já está triangulado com ela. Ele já está no lugar de marido dela, então ele não pode ter outra esposa. E ele faz de tudo inconscientemente para esse casamento não dar certo. Ele trabalha para o casamento não dar certo. Quando ele tenta várias coisas que continuam na mente consciente, ele não faz porque ele quer. Na mente consciente... Pode falar. Não é só uma repetição de história. Repete a história porque tem uma base. E a base é a triangulação. Exatamente. Então, você pode perceber. E aí, na mente consciente, esse cara, ele quer que o casamento dê certo. Ele não casou para não dar certo. Ele casou para dar certo. Só que as memórias inconscientes, aquelas que não são claras, aquelas que não são, digamos que, visíveis, está armazenado que o coração dele é da mãe dele. Então, não tem como esse casamento dar certo. Nessa hora, sabe... Quando um filho dorme na cama dos pais, está totalmente triangulado. Totalmente, absurdamente, assim. O nível de triângulo é muito maior. Um filho que dorme na cama dos pais, ele se sente no meio do casamento dos pais. Um filho que dorme na cama dos pais, ele vai crescer e ele vai ter muita dificuldade de prosperar na vida. Muita. Sempre ele vai colocar a culpa no governo, culpa na pandemia, culpa em tudo. E ele não vai prosperar. Relacionamento vai ser uma luta desesperada para dar certo. Por quê? Ele já tem um relacionamento. Ele já está preso numa história. E se ele não desvincula dessa história, se ele não sai dessa história, ele não consegue ir para outras. Então, geralmente, aquela filha que está casada, para vocês entenderem um pouco mais, né? Ela está casada, ela tem um problema com o marido. O que ela faz quando ela tem problema com o marido? Ela liga para a mãe. Mãe, assim, 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 tô sofrendo, sei lá, e começa a contar o problema que ela tem com o marido. Nesse momento, a mãe, mas seu pai é assim também. Seu pai fez isso, isso, isso comigo. Pronto, triangulou com a mãe, e ali veio um triângulo trigeracional. Não, desculpa, bigeracional. Eu já triangulei com a minha mãe, né? O meu casamento, e ela já trouxe o casamento dela para triangular. Quantas sogras chegam na casa e querem mandar em tudo na vida da nora? Por quê? Porque ela é esposa do marido, porque ele é o filhinho dela. Porque ele tá no lugar de marido, então ela não aceita uma outra na vida dele. Acontece muitos casos assim, esse casal se separa, digamos assim, a sogra atormenta tanto
tanto que o casal não aguenta, separa. Aí, esse marido, tá, separa. Passa um tempo, esse marido se casa de novo, ou começa a namorar. O que a sogra faz? Cria laços com a primeira esposa, pra punir a segunda. Porque não pode ninguém ocupar esse lugar. Gente, quem nunca viu uma história dessa? Quem nunca viu? Aí fica falando no nome da primeira esposa, aí elogia a primeira esposa e vira uma bagunça. Por quê? Ninguém pode ocupar o lugar dela na vida do filhinho. Porque ela triangulou com ele. Um casal que tem problemas, que tem estresse, que é natural, normal, ele nunca deve triangular nem para frente na hierarquia e nem para trás. O que significa isso? A hierarquia funciona assim. Deixa eu permitir aqui. A hierarquia funciona assim. Os avós estão em uma geração. Seus pais em outra geração. Você em outra geração. Seus filhos em outra geração. Então, obedece-se uma hierarquia. Quando eu tenho um problema com o meu marido, eu jamais posso desabafar do meu problema com o meu filho ou com a minha mãe, meu pai, essa geração daqui de cima, ou e mais pra cima ainda com a geração dos meus avós. O correto é, quando eu tenho um problema, eu procurar alguém da minha geração, ou um profissional, um terapeuta, um psicólogo. Quando isso não acontece e eu procuro o meu filho ou a minha mãe, eu crio um triângulo. Quando eu procuro a minha mãe é porque eu já estou num triângulo. Quando eu procuro o meu filho, eu estou refletindo o meu sintoma de triângulo no filho. E aí se formam vários triângulos, uma cadeia geracional de triângulos. E essa triangulação, ela é a base dos problemas, porque através da triangulação eu também adquiro vozes de comando, eu adquiro lealdade familiar, eu vou adquirindo um monte de coisa. Sabe, esses filhos que são extremamente leais à mãe, extremamente leais aos pais, já têm 50 anos nas costas e não conseguem fazer nada diferente do que o pai pensa e quer. Por quê? Porque, de alguma maneira, esse relacionamento interior da pessoa com esse pai, com essa mãe, está fora do papel. Fora do papel. Veja bem. Nós somos pessoas diferentes. Os nossos pais são uma geração, dignos de serem aceitos, honrados, elogiados. Isso tudo está tudo correto, perfeito. Não é isso que eu estou falando, nem questionando. Mas eu, como uma pessoa, eu tenho 32 anos. Se eu não sei tomar decisões sem perguntar opinião para minha mãe, alguma coisa de errado tem. Se eu não consigo tomar decisão, se o meu pai não aprovar, alguma coisa de errado tem. Eu tenho 32 anos. A partir dos 18 anos, você começa esse desprendimento na adolescência, lá com 12 anos. Você começa a ficar mais reservado, mais fechado, porque você está ganhando o seu espaço, você está conquistando suas opiniões, o seu leque de referência está se abrindo, você começa a ver professor com outros olhos, você começa a ver, hoje, youtubers, né? Youtubers, influencers, pessoas que têm muito a acrescentar com outros olhos. E até antes da adolescência, sua referência era só os seus pais e tá tudo certo. Então você começa a abrir isso na adolescência. E quando chega aos 18, na verdade 21 anos, isso está concretizado e completado. Os seus pais continuam sendo referência, mas você também tem outras referências. E você já passou para a fase adulta da vida. Aqui no Brasil é 18 anos, mas biblicamente 21 anos e em outros países, Estados Unidos, por exemplo, 21 anos. Então, a partir desse momento, você se torna um adulto. Imagina um adulto que não consegue tomar decisões. Um adulto que está sempre pedindo a opinião das pessoas. Um adulto que sempre está precisando que alguém valide o que ele vai fazer, o que ele pensa, todas as ações dele, e que não sabe ir para a vida. Tá triangulado. Deixa eu acompanhar minha anotação aqui. Os triângulos, eles não estão ativos o tempo todo. O que acontece? Tem gente que às vezes você fala assim, ah não, tá tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Geralmente o triângulo acontece num momento de estresse. Então quando a casa não está tendo estresse, não tem triângulo. Mas se vem estresse, aparecem os triângulos. A triangulação é tão forte que tem gente que triangula até com animais.
Tem gente que triangula com o trabalho, não são só com pessoas. Às vezes, nasceu o filho e a esposa agora só vive para o filho. Anotem essa frase. A base para uma família feliz é o casal. Só existe família feliz se existir um casal que vive bem e que é feliz. É impossível ter família feliz se o casal não vive bem e não é feliz. Impossível. A base de uma família feliz é um casal feliz. A base de uma família saudável é um casal saudável. A base de uma família bem resolvida é um casal bem resolvido. Se esse casal não se resolve, não está resolvido, você tem filho no meio, você tem triangulações, não vai para frente. Não existe essa de família de margarina feliz que não tem como base, que não tem um casal feliz nesse meio. Então observa lá, se os seus pais não eram felizes, você quando era criança, dá uma pesquisada na sua memória. Ninguém te falou nada, talvez seus pais nunca brigaram na sua frente. Mas você sentia. Você sabe dizer lá na sua infância o que você sentia, que seus pais eram felizes ou não. Pensa sobre isso. Mas vamos prosseguir aqui com o conteúdo. Então, esse triângulo ele não acontece o tempo todo. Mas lá, nasceu o primeiro filho, o segundo, às vezes todos os filhos se unem com a mãe contra o pai. É muito comum. Mas nasceu o primeiro filho e a mulher já triangulou com o filho, já colocou o berço no quarto, já dorme no mesmo quarto, daqui a pouco já tá fazendo cama compartilhada. E como é apoiado por uma frente muito forte hoje em dia na internet, isso se divulgou muito e ficou muito aceitável, né, a cama compartilhada, sem nem saber o mínimo efeito que isso causa. Mas beleza, a mãe foi lá, a mãe coloca sempre o filho na frente do marido. A triangulação enrijecida e forte é essa, quando o filho vem na frente do marido. Às vezes o marido quer ser pai dos filhos, mas essa mãe não deixa. Ela não deixa esse pai, tadinho dele, não briga assim com ele. Ela interfere o tempo todo, nunca deixa o pai ser pai do filho. Uma coisa que a gente precisa entender é que cada pai tem que se resolver com seu filho. Se você tiver que conversar, se uma esposa tem que conversar alguma coisa com o filho, que não seja na frente dos... que tem que conversar alguma coisa com o marido em relação aos filhos, que nunca seja na frente dos filhos. Sempre em particular, nunca tirar autoridade, nunca interferir, nunca triangular dessa maneira. Então a mãe foi lá, triangulou com esse filho, entra no meio, defende, põe em primeiro lugar em tudo. O marido entra num estresse muito grande, porque ele não consegue ser marido, ele não consegue ter o espaço dele na casa, o lugar dele, outra pessoa está tendo. O que faz? Ele começa a trabalhar muito. Trabalha. Por quê? Ele triangula com o trabalho. Então, a triangulação ela não acontece só com pessoas. Tem gente que tem uma triangulação tão forte com o animal que, meu Deus, ninguém pode nem relar no pet. Não pode encostar no cachorro. É um amor absurdo. É complicado. Então, assim, ali você já vê que existe uma triangulação muito forte, né? Tem gente... Eu não tenho nada contra. Eu gosto de animais, né? Mas, assim, tem gente que coloca pra dormir na cama. O cachorro sabe exatamente que ele entra no meio do casal. Ele não contenta de dormir só lá na beira. Pode ter certeza, o estresse da casa tá tão grande que o animal, ele sente e ele entra pra aliviar o estresse. O que acontece nas triangulações? O filho, a filha... ela entra para aliviar o estresse, aliviar a tensão do casal. Que às vezes, na maioria das vezes, não precisa ser falado, porque o filho sente. Lembra da antena de rádio? Que não é tudo que é falado, que a gente sabe de tudo que não é falado, porque nós temos sensações e a gente vai absorvendo todas as emoções, captando elas no ambiente, e absorvendo aquilo ali, criando pra gente padrões. Tem muita gente que vive um padrão de relacionamento muito ruim, porque lá na infância captou que a mãe era triste, que o pai era triste. Então, se eles que eu os amo tanto viviam tão mal, eu não tenho o direito de viver bem. E aí ele sempre tá fazendo de tudo para prejudicar o relacionamento, de alguma maneira na base do inconsciente, sempre na base do inconsciente, porque ele não consegue ter autorização para viver bem, porque lá na infância ele leu no ambiente, leu emocionalmente, leu no inconsciente que ninguém ali vivia bem. A comunicação mais forte de uma família é a comunicação de inconsciente para inconsciente.
É aquilo que eu leio, aquilo que eu absorvo sem que ninguém tenha falado. Essa é a comunicação mais forte de uma família. E isso é bem interessante porque muitas vezes a gente não percebe isso. E o que que acontece? A gente vai e fala assim, nossa, mas meus pais viviam bem, eu não entendo por que eu não consigo viver bem. Só que assim, viviam bem aparentemente. Quando você vai fazendo perguntas, no inconsciente daquela pessoa, não é essa informação que ela carrega. A gente carrega muita informação nessa primeira base do cérebro. Muita informação que fica só aqui no raso. E quando você ouvir uma pergunta, aqui no Destrave, ou qualquer outra coisa que você estiver estudando sobre emocional, sobre sua vida, se você estiver na terapia, quando você tiver uma pergunta, de preferência que você não responda de imediato. De preferência que você pare para pensar no que está sendo perguntado. E você comece a se perguntar sobre aquilo. Porque na maioria das vezes as nossas respostas rápidas não traduzem a realidade. Por quê? Vocês já estão cansados de ouvir e sabem que o nosso cérebro nos ama. E nesse entendimento de que o nosso cérebro nos ama, ele também não quer nos expor. Então, por exemplo, se eu fizer uma pergunta para você aqui, ó, você é feliz? Imediatamente a maioria de vocês vão responder sim, mas não é verdade. Só que como o seu cérebro te ama e não quer te expor, ele rapidamente responde sim para fugir do restante. Ele não quer que você exponha. Então, a mentira, na maioria das vezes, ela não é algo pensado, proposital, assim, meu Deus, a pessoa, eu minto muito. Não. É uma resposta rápida de alguém que não quer se expor. Mas é o seu cérebro trabalhando para que aquilo não aconteça. Então, quando você ouvir uma pergunta, pare para pensar realmente e busque a raiz, a profundidade daquilo que está sendo te perguntado. Eu converso com muitas pessoas e eu trabalho muito com perguntas. Aqui eu vou falando, mas no pessoal eu aprendi desde muito tempo com o meu pai a sempre trabalhar com perguntas. Então eu sempre pergunto para saber como que a pessoa do outro lado tá, como é que é. E na maioria das vezes as primeiras respostas nunca é aquilo, sempre tem algo por trás, sempre tem algo por baixo, sempre tem algo em camadas mais profundas. E eu entendo absolutamente que é a questão de não querer se expor. E também tem a questão de que você não para pensar no que está sendo perguntado, porque você busca apenas na mente rasa, na mente consciente, e não vai atrás das respostas da mente inconsciente. Aí, às vezes, para ter uma resposta, eu tenho que fazer, tipo, umas 10 perguntas. Até para ajudar a pessoa no processo de entendimento. Porque, de cara, é meio difícil de entender tudo isso. Mas, beleza. Eu não falei com vocês em outras aulas, mas, além do filho triangulado, existe o filho parentalizado. A gente já falou sobre esse conceito, mas eu não disse o nome. O que é o filho parentalizado? É o filho que sobe na hierarquia. É o filho que sai, ou sobe ou sai da hierarquia. Sabe aquele irmão que é pai dos irmãos? Ou aquela irmã que é mãe dos irmãos? Ele subiu na hierarquia. Ele saiu da parte fraternal e foi para a parte paternal, desculpa. Então ele se torna um filho parentalizado. Ele não é irmão, ele não é fraterno. Ele vem para uma outra posição emocional. Geralmente, o filho que é parentalizado, quando os pais, digamos que um exemplo, os pais morrem. Os outros irmãos sempre se reúnem e nunca chamam esse filho. Porque eles têm raiva desse filho. Porque ele subiu na hierarquia, ele está numa posição que não é dele. Irmão não aceita ser corrigido por irmão. Aceita conselho, aceita ajuda, mas ser corrigido não. Esse lugar de correção é dos pais. Então ele não entende por que os irmãos têm raiva dele, mas é porque ele subiu na hierarquia. E provavelmente ele subiu na hierarquia porque ele foi chamado para esse local. Uma frase, aliás, que podem ajudar muito vocês no processo de mudança de vida emocional e de um destrave real, é o entendimento de que espaços não ficam vazios. Espaços não ficam vazios. Se eu tenho um pai que é muito
que é pouco pai, digamos, não pouco pai, mas se eu tenho um pai que é ausente, um pai que de repente está triangulado com a mãe dele, não com a esposa, não nesse casamento, mas numa hierarquia anterior a ele, e ele não consegue ser presente na vida desse filho, ele é ausente. E muitas vezes a mãe nem escolheu triangular com esse filho, mas ele é ausente. Como espaços não ficam vazios, esse filho sobe na hierarquia e passa a se comportar como marido da mãe. Emocional, marido emocional, tudo na base do inconsciente, volto a repetir para vocês. Então, se uma mãe não, eu falo qualquer um dos dois. Relacionamento fraternal. Provavelmente não, se tornou fraternal, mas é bem difícil de... Se a mãe está sendo irmã do filho, é muito provável que o filho está triangulado com o pai. Qual foi a primeira pergunta que você fez? Ah, se acontece só com o pai. Não, com todos os... Às vezes eu acabo falando mais de um do que de outro. Tanto faz. Tanto o filho pode triangular com o pai, a filha pode triangular com o pai, tanto a filha pode triangular com a mãe e o filho pode triangular com a mãe. Sim. Também é um casamento emocional e também é o filho estar no meio da relação, impedindo que a relação aconteça. Um dia, eu assisti um genograma ao vivo, drama sistêmico. É muito parecido com constelação, mas que a constelação pegou esse psicodrama e traduziu para constelação e encheu de misticismo e fez essa parada toda. O Conselho Regional de Psicologia não reconhece constelação como algo assim, é muito famoso, muita gente faz, mas tipo, não é recomendado, entendeu? É bem místico, tem essas coisas meio místicas. Não é totalmente científico como a terapia, o psicodrama, a psicologia, todas essas coisas. Então, um dia eu estava assistindo um psicodrama e foi uma menina. O psicodrama, eu não sei se alguém já assistiu Constelação, já viu psicodrama, alguma coisa assim? Basicamente é assim. Eles te fazem algumas perguntas para entender em que lugar você está na família. Se você é fraternal, paternal, que lugar que você está na família e como você está emaranhado na sua família. O emaranhamento é essa mistura. A triangulação ela pode acontecer com o pai, com a mãe, pode acontecer com a avó, com o avô, com o tio, com tia, com qualquer pessoa da família. E qualquer fase da hierarquia, entendeu? E eu posso estar envolvida tipo em vários triângulos. Vim de uma geração de triângulos e estar envolvida. E ter um triângulo eu posso ter um triângulo com meu pai, outro triângulo com a minha avó, outro triângulo com a minha tia. Eu posso estar assim num nível de emaranhamento bagunça com a família inteira. Então o psicodrama genograma é outro, muito parecido com o psicodrama, mas vem e pesquisa onde você está na família. Tipo assim, coloca você lá no centro do palco e fala assim, posiciona aqui toda a sua família. Você posiciona o pai, posiciona a mãe, vai posicionando as pessoas que são importantes para você. E aí, eu assisti num desses psicodramas, que eu já assisti alguns, tinha uma filha que ela tinha muito problema com o pai. E o pai dela sempre brigava com ela para ela estudar. Sempre brigava para ela estudar. E ela, assim, o problema maior dela com o pai era esse, porque ele sempre brigava e ela sentia muito, ela se doía muito por aquilo que ela ouvia. E ela sentia que era diferente com ela, o tratamento e tudo mais, e foi reorganizando. Lembra que, acho que no primeiro dia eu disse para vocês, observem como que uma família passeia no shopping. Onde que o filho tá? Tá no meio? Tá do lado da mãe? Tá do lado do pai? Se ele estiver no meio, tá triangulado, tem um casamento emocional ali. Na igreja, onde as pessoas se sentam, onde os filhos se sentam.
provavelmente está triangulado. Então, nesse psicodrama, essa menina foi pro meio do casamento. E aí, tem muita coisa lá, mas não vou explicar tudo pra vocês, não, só esse pedaço mesmo. E aí eu trouxe uma pessoa que era do palco para fazer o papel de pai e ele ficou repetindo a frase que ele falava para ela sobre ela estudar e a mãe ficou repetindo a frase que falava para ela. Aí perguntou qual te incomoda mais. Aí ela falou do meu pai. Aí ele ficou repetindo a frase. Na hora que foi andando, ela começou a chorar desesperadamente. E aí as terapeutas já entendeu tudo, né? Porque a partir do momento que no psicodrama ela vai pro meio do casamento, na representação do casamento, representação da família, ela vai pro meio, é porque ela tá ali no meio. Emocionalmente ela tá ali no meio. Quem não está emocionalmente no meio do casamento, ele nunca vai se sentir à vontade no meio do casamento. Filhos que se sentem à vontade no quarto dos pais, está triangulado. Porque o quarto é do casal, a cama é do casal, a cama não é da família, o quarto não é da família, é do casal. E é a saúde do casal que garante a saúde da família. Então, se um filho se sentir muito à vontade no quarto dos pais, na cama dos pais, não, impossível. Esse casamento não tá bagunçado, não tá emaranhado e esse filho não tá de alguma maneira triangulado. O que é na internet, Jéssica? Não... Se o psicodrama tem na internet... Nossa, seu áudio tá bem baixinho. Mas... Cara, eu não sei, deve ter no YouTube. Esse foi num curso que eu fiz. Que era um curso completo. E aí no final, né, foi finalizado com o psicodrama. Mas deve ter sim na internet. Se você quiser pesquisar, acho que você vai encontrar. E aí ela ali no meio... A terapeuta foi e falou pra ela, sabe por que seu pai briga tanto com você? E aí, antes disso, ela falou assim que ela tinha muita dó da mãe. Porque a mãe dela não tinha voz. Aí ela era a voz da mãe pro pai. Sabe aquelas mães que, tipo assim, a gente conhece como super submissa, mas que entendeu completamente errado a submissão. E que sempre o filho tem que entrar no meio pra defender pro pai. E não sei se vocês já viram casos assim. Mas que a filha, o filho tem muita dó dessa mãe, faz tudo por essa mãe e tal. E é isso que acontecia. Ela recebia esses ataques do pai, porque também ela estava sempre defendendo a mãe pro pai. Então o problema não era o estudo. Aí as terapeutas falaram para ela, você tá no meio do casamento dos seus pais. O problema do seu pai com você não é o estudo. O problema do seu pai com você é que você tá atrapalhando ele de ser marido da mãe, da sua mãe. Porque você está sendo a voz e a emoção dela para ele. Ela desabou, chorou, aí, né, resolveram, encaminharam para a terapia para ela concluir, mas resolveram ali e tal. Então isso acontece muito desse filho, essa filha entrar no meio desse casamento. Isso não é saudável, isso não é correto, isso tem muitos prejuízos na vida dessa pessoa. Geralmente os triângulos, eles se repetem nas gerações. Uma mãe, por exemplo, se ela tem um relacionamento muito distante com a mãe dela, quando ela tem esse relacionamento totalmente distante da mãe, ela vem para um casamento e ela tá carregando uma carência, ela não teve mãe. E aí, quando ela carrega essa carência, ela tem uma filha, o que ela faz? Ela coloca a filha no papel de maternal. Quantos relacionamentos você conhece em que você vê que a filha é mãe da mãe? Porque essa mãe carrega uma carência, não foi suprida, não resolveu suas questões emocionais, não resolveu suas travas, não resolveu seus problemas. E aí, quando essa filha nasce, ela se faz até de mais inocente do que ela realmente é. E ela se entra num papel de dependência. E a filha se torna a mãe. A filha entra nesse papel pesadíssimo, porque é totalmente fora da hierarquia. É totalmente, como eu posso falar assim, sabe, traz um peso muito grande. Sabe, pessoas que isso pode ser levado até fisicamente. Se você vê uma pessoa que tem os ombros mais caídos, inclinados para frente, pode ter certeza que ela está carregando um peso emocional muito, muito forte.
E aí vai desenvolver depressão misturada com ansiedade, vai desenvolver muita coisa, vai ter muita dificuldade de se relacionar, vai ter muitos problemas de saúde. Quando esse filho tem muitos problemas de saúde, essa filha tem muitos problemas, ela tá gritando, cuide de mim, eu tô cansada de cuidar de você. Esse não é o meu papel, mas ela não consegue porque a mãe se tornou dependente. Quando um casal tem um filho e esse filho, por exemplo, recém-nascido. Gente, vocês já viram caso de bebês, os pais começam a brigar. O bebê lá no quarto tem uma febre. Quando chega no pediatra, o bebê não tem nada. O bebê não tem nada. A febre até passou já. Por que esse bebê deu essa febre? Aliviar a tensão do casal. É muito forte, gente. É muito profundo. E aí ele já vem numa missão emocional muito forte de cuidar do casamento dos pais. Quem já viu o caso de quando filhos casam, os pais separam? Porque era ele que estava cuidando do relacionamento. Tem gente que tem medo de casar, porque inconscientemente, lá no fundo, sabe que os pais não vão continuar. E acontece muito. Porque quem está segurando, a pior coisa que uma pessoa pode fazer é engravidar para segurar um casamento. Esse filho já nasce numa missão, já nasce triangulado, não consegue ter um relacionamento saudável. Pior coisa que uma mulher, que geralmente é a mulher que faz isso, né? Porque é ela que vai carregar tal, essa questão emocional, e ela acha que vou dar um filho pra ele e ele vai permanecer no casamento. É a pior coisa que uma mulher pode fazer. Esse filho já vai nascer cheio de problemas. Sabe, recém-nascidos que choram muito? Ele já está representando a dor que ele carrega e que vem carregando desde o útero. Entendem como é forte? Jéssica, não tô ouvindo você. Depois que você saiu e voltou, o seu áudio ficou bem baixo. Será que é só ela? Será que é o meu? Alguém fala aí também pra me saber? É o meu. Peraí que eu vou aumentar. Tava funcionando normal. Deu pó aqui, hein? Agora já o fio tava escapando, agora eu tô ouvindo. Olha o bafão. Pessoal, vai fazer a aula. Vou estar atualizando isso. Ou os pais, né? Quando? Sim, quando os pais... A partir do momento que os pais se resolvem e o casamento se torna saudável, a família se torna saudável. Se os pais se resolverem, não tem porquê esse bebê ter que triangular, ter que entrar no meio. Sabe, a mãe que gera um filho já pensando em... quando o filho nascer, esse casamento vai melhorar. Ela já tá mandando do inconsciente dela pro inconsciente do bebê lá no útero, porque o mundo do bebê que tá na barriga, o mundo do bebê é o útero. Ele não tem outro mundo, o mundo dele é o útero. Então ele já manda essa informação pra lá. Sabe quando o bebê nasce e aí vai pro colo de alguém e começa a chorar e a pessoa pensa, já tá sentindo, no ar que essa pessoa aí não é boa. Já viu? Na verdade, o bebê não tá sentindo que a pessoa não é boa. O mundo dele era o útero. A mãe teve um problema com aquela pessoa, ou ela interpretou alguma situação, sofreu algum estresse com aquela pessoa. Esse bebê, o mundo dele é o útero. Tudo que a mãe sente, ele sente. O problema não é a pessoa, o problema é o que a mãe sentiu. Então, quando esse bebê nasce, ele tá com esses sentimentos. Então, não é que a pessoa é tudo aquilo que você sentiu e pensou, é que o bebê tá sentindo como você sentiu.
Então, a partir do momento que essa família vem, esse casal vem, resolve as suas questões, toda a família se resolve. Tem uma frase que eu amo muito, que eu falo assim que se você não veio de uma família saudável, se trate para que uma família saudável venha de você. E aquele entendimento de que a gente falou muito na semana passada. Os nossos pais fazem o que eles têm de melhor. É tudo sempre por amor. Se ele te bateu, era por amor. Ele não tinha ideia. As pessoas não machucam porque querem. Falei lá no começo. Não tinha ideia que iria causar aquilo em você. Então é sempre tudo por amor e as pessoas sempre dão o melhor. Geralmente é assim, ó. Quando os nossos pais sofrem muito na mão dos pais deles, eles tentam pegar aquilo e dar algo melhor pra gente. O que a gente faz? A nossa obrigação é sempre melhorar para as próximas gerações. A gente não deve voltar para trás e brigar com esses pais e achar que eles são culpados de tudo. Não existe a culpa. Existe o fato de que, peraí, agora eu entendi aonde eu estou. Eu entendi a raiz do meu problema. Eu estou me conscientizando. Então, a partir disso, o que eu vou fazer com isso? Culpa é diferente de responsabilidade. Culpa é um sentimento sintético que geralmente nos aprisiona. Culpa é aquela coisa que eu fico assim, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Por que fizeram isso comigo? Por que me trataram desse jeito? Responsabilidade é você pegar tudo isso e falar, peraí, agora o que eu vou fazer com isso? Peraí, eu triangulei na minha família, eu tô triangulada com a minha mãe, eu me sinto casada emocionalmente, me sinto responsável pela minha mãe, me sinto responsável pelo meu pai, mas peraí, o que eu vou fazer com isso? Eu começo a entender que o quê? Os meus pais são adultos. Eu não preciso e não posso e não devo me sentir responsável por eles. E a partir disso eu triangulei com meu filho. Não, peraí. Meu filho é uma criança, ele não pode ser responsável pelo que eu sinto, penso e ajo e nem responsável por aliviar o meu estresse. Então, o que eu vou fazer com tudo isso? Isso é assumir responsabilidade. Isso é assumir o meu papel na vida, na família, em tudo. Agora, quando eu me culpo, eu apenas me aprisiono e nunca saio do lugar. Quando eu culpo os outros, eu me aprisiono e nunca saio do lugar. Mas culpa é uma coisa e responsabilidade é outra. Então, tudo que vocês estão ouvindo e aprendendo aqui é para que haja responsabilidade. Para eu assumir o meu papel na vida, na família, me conscientizar. E jamais culpar a hierarquia, a geração anterior e muito menos a posterior. Eu acho horrível quando eu vejo um pai e uma mãe culpando o filho. Eu sou assim por quê? Porque você é assim também. Você que me ensinou isso. Gente, como assim? O filho nasceu depois. Sabe? Então, sim. Eu também fiz isso com o João e ele não tem trauma. Então, se ele já... primeiro, se ele não cortasse a unha dele sozinho, você precisaria fazer um processo de dessensibilização dele. Dessensibilização disso daí. Porque não adianta brigar com o passado. Ele já foi, não dá pra mudar. É o agora. A responsabilidade assumiu agora. Então, você faria um processo de dessensibilizar ele dessa dor. Como ele já é uma criança que ele mesmo corta a unha dele, não tem por que você cortar. A gente nunca deve fazer pelos filhos aquilo que eles dão conta de fazer. Porque senão a gente, de alguma forma, tá mandando uma mensagem pra eles de que eles são inúteis. De que eles não dão conta. De que eles não são capazes. A gente acha que a gente tá fazendo um bem enorme, mas não, a gente tá prejudicando. Você não corta?
Aí você vai ensinando. Pega um vídeo no YouTube, ó, como cortar a minha própria unha. Ele vai aprendendo. Pode ter sim, mas aí não adianta só brigar com isso. Precisa dessensibilizar de alguma maneira. Você pode pegar e colocar vídeo no YouTube para ele assistir. Talvez, só talvez, quando você me contou isso aí, agora, eu tive uma ideia aqui de que, de repente, ele está trazendo a presença da sua avó para sua vida com essa atitude. Talvez quando você sinta falta, de alguma maneira. Pare e pense nisso daí. Porque se ele faz a mesma coisa que a sua avó faz, por quê? Qual a ligação que você tem com ela? Por que você precisa da presença dela ativa na sua vida? Talvez a questão tá mais com você, entendeu? Talvez ele tá imitando ela, porque ele sabe da sua necessidade dela. É só possibilidades, hipóteses, que você pode parar para pensar. Talvez, tá? São só hipóteses. Ele percebe a sua necessidade, o seu amor por ela e de repente ele faz a mesma coisa para sentir esse mesmo amor ou para trazer a presença dela para sua vida. Quando a sua mãe fala assim, só você para conseguir isso, você pode ter certeza que ele ouve isso. E ele também quer isso. A mãe que faz por mim também. Então, é uma hipótese, não estou afirmando, é uma possibilidade. Entendeu? Algumas triangulações são tão fortes da filha que vem triangulada com o pai, que quando o filho dela nasce, ela quer colocar o nome do pai no filho, para manter vivo aquele pai na vida dela. Então, quando essa filha ela é muito triangulada com o pai, ela não consegue se casar emocionalmente com esse marido. Ela só vai se casar emocionalmente quando o filho nascer. Por que ela se casa com o filho e não se casa com o marido? Porque daí não é uma traição. Quando ela tem esse casamento emocional com o pai, ela não pode se casar emocionalmente com o marido, porque senão configura uma traição. E ela sempre, sabe essas mulheres que sempre comparam o marido com o pai? Mas com o meu pai não era assim. Talvez nem fale, mas lá na mente tá. Talvez a maioria das brigas da esposa com o marido seja por causa da expectativa que ela criou em comparação que ela tem com o pai. Porque emocionalmente ela está extremamente ligada ao pai. E ela era o pai ali. E aí na mente consciente ela fala, não, mas é você que eu amo, é você que eu escolhi, é com você que eu quero ficar. Mas em camadas mais profundas, na verdade ela queria que ele fosse como o pai. E aí ela não pode se casar emocionalmente com esse marido, porque senão ela trai o pai. Então ela se casa emocionalmente com o filho. E aí cria outro triângulo. Aí esse filho casado emocionalmente com essa mãe cria esse laço fortíssimo, esse triângulo enrijecido. Conhece uma menina. A sogra vai ter treta. Se a sogra tiver treta com a nora, toda sogra que tem treta com a nora é porque tá filhinho da mamãe dela. Tá até tirando o filhinho da mamãe. E aí, todo sogro que tem treta com o genro, mesma coisa. Então, esse filho vem, mas aí ele briga. Não, mãe, eu preciso casar, eu quero sair de casa, tal. Ele quer mesmo, ele faz uma força muito grande. E aí ele vai pro casamento. Só que ele não consegue. A mãe passa um probleminha, ele tá lá pra ajudar, pra atender, larga a esposa pra atender a mãe. Quem já viu algum caso assim? Aí vem essa triangulação muito forte, extremamente disfuncional. Muito disfuncional. O que mantém um relacionamento, o que mantém uma família saudável é o casal. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir desse entendimento, dessa questão. E eu te pergunto hoje, quem você procura quando você tem conflito? Quem que você está procurando? Quem que vem na sua mente? Digamos que você brigou com seu marido, brigou com sua esposa, brigou com alguém. Quem que você quer procurar? Quem que você vai procurar? Precisa ser um terapeuta ou alguém da sua geração. No máximo, um conselheiro.
Eu dou, assim, a preferência para um terapeuta, né? Porque daí já resolve essas paradas todas, resolve o porquê que você teve aquele conflito, vai pesquisando lá no fundo, né? Porque às vezes um amigo ali vai te dar um conselho, ainda vai te dar um conselho errado ainda, porque ele não entende nada dessas coisas aí. Eu tenho uma amiga que ela vive nesse mesmo mundo. Ela que me apresentou esse mundo todo, né? E assim, é muito massa. A gente senta pra conversar e ela vem com as tretas dela, eu vou com as minhas, e é muito legal, a gente consegue muito se entender. E é muito massa quando você vai se atualizando emocionalmente, você vai atraindo pessoas também que estão atualizadas emocionalmente. É incrível isso. E aí você consegue ter essa troca muito bacana, sabe? Então, quando a mãe, ela se alia ao filho, o que acontece? O pai fica com muita raiva. E é daí que nascem os conflitos. E é daí que nasce. A briga de um pai com um filho não é o filho em questão. O problema é a triangulação. Sempre, gente, lá no começo falei, vou repetir para vocês. Todo conflito entre pai e filho é porque esse filho está triangulado. Todo conflito entre mãe e filha é porque essa filha está triangulada. E todo conflito também de pai com filha, mãe com filho, tem triangulação. Se não tiver triangulação nessa base da hierarquia aqui, nessa geração, pode ter acima. Às vezes, o filho triangula com a avó. Sabe, uma fase de triangulação muito forte na adolescência. Porque é onde os avós fazem aliança com os netos. Começa a passar dinheirinho escondido, aquelas paradas todas. Não, isso daí é tranquilo, entendeu? Escondido não, que eu também não acho legal, não acho bacana. Se tá escondendo é porque tem alguma coisa que não tá certo, né? Mas assim, o filho começa a ter conflito. É muito difícil lidar com o adolescente, principalmente para quem não tem entendimento, para quem não busca. Eu sou muito curiosa, digamos assim. Quando o Pedro, cada fase que Pedro ia entrando, com o João, não vou dizer que tá mais tranquilo, porque o João é, tipo, muito diferente de Pedro. Então, mais uma... Tipo assim, cada fase que Pedro ia entrando, eu ia atrás de pesquisar, eu ia atrás de entender o que tá acontecendo, por que tá acontecendo e tal, essas paradas todas. Eu sempre fui desse jeito. E aí, algumas coisas com o João é mais tranquilo, por já ter esse entendimento. Mas, assim, quase ninguém faz isso, né? Poucas pessoas fazem isso e tem essa disposição, essa ideia. Porque a gente se prepara para tudo na vida. A gente se prepara para ter uma profissão, a gente estuda. A gente estuda para tudo, a gente estuda até para ser líder na igreja, a gente estuda. Mas para casar e ter filho, a gente não estuda. A gente acha que é só ter e só fazer. E que vai dar tudo certo. Tá tudo good vibes. Não é, gente. Não tem como, a gente tem que estudar, tem que crescer nessas áreas. Então, assim, adolescente, eles têm muitos conflitos. E não é difícil só para os pais, é difícil pro adolescente. É difícil pro adolescente. Para ele tem muitas mudanças hormonais que acontecem no corpo e muitas questões emocionais. De repente, é na fase da adolescência onde todas as crises da infância que ele não processou explodem. Por isso que muitos adolescentes vão para as drogas, vão para várias coisas, porque todos os conflitos da infância que ele não soube lidar, lembra que a gente falou que criança não sabe lidar com sentimentos, não sabe lidar com emoções, ela só vai absorvendo. Uma hora isso vai explodir. E geralmente essa explosão começa na infância. Alguns, quando descobrem tudo que aconteceu e que foi prejudicial, muda de cidade, de país, e não quer nem conviver mais com a família de tanta dor que carrega. E aí os pais não entendem e falam assim, gente, não fiz nada. A resposta está lá na infância. De tanta dor que absorveu e tudo mais. Então é muito difícil para o adolescente, muito difícil para os pais. E aí entra muito em conflito. Gente, acho que é impossível pai e mãe que não tem conflito com o adolescente. É impossível. Eu vou falar de, assim, Pedro Henrique, ele é muito calmo. Tem suas estresses nervosos e não tem como não ter conflito. A gente se resolve, mas tem altas tretas. E aí, antes ele falava que eu era tipo Dona Hermínia. Graças a Deus eu curei. Graças a Deus. Tô bem, saí da fase da Dona Hermínia, né? De vez em quando ela dá umas baixadas aí. Mas assim, nesse momento do conflito, lembra, né? Toda vez que tem um conflito, de alguma maneira a gente busca aliviar o estresse. Cara, e se tem uma pessoa sagaz nessa vida, é a tal de vó e vô.
Lê no ar quando tem um conflito. Quando lê no ar que tem um conflito, tipo assim, a avó, o vô começa a buscar. Lá na sua casa você tem conflito, mas aqui comigo você só tem alegria. Você tem dinheiro, você tem tudo que você quer, entendeu? Aí começa a triangular com a avó e o vô, ou o vô. Nessa triangulação, esse pai aqui, ou que é filho dessa avó, desse vô, ou a filha, morre. Porque ele começa a ter um relacionamento com o pai, com a mãe dele, que ele não teve. Pra ele era só ruim. Pra ele não tinha parte boa. É a interpretação dele que eu tô falando, tá? Não tô dizendo que nem sempre as dores que a gente carrega, elas são realmente aquilo que aconteceu. Muitas coisas são a nossa interpretação do que aconteceu. E a nossa interpretação nem sempre condiz com aquilo que realmente é real. É a nossa interpretação de dor. Então esse pai surta. E aí é onde ele começa a ter muitos conflitos com essa mãe dele, que no caso é a avó do filho. Então, assim, triangulação ela pode acontecer para todos os lados. Para cima, para baixo, para todos os lados. E muitas possibilidades. Então, todas as vezes que você tiver num conflito, você tiver num estresse, você precisa parar para pensar. Quem eu vou procurar? A quem eu estou me recorrendo? Quem eu estou procurando nesse conflito, nesse estresse, nessa dificuldade? Você, como criança, seus pais te procuravam no conflito? Sua mãe te contava sobre os problemas que ela tinha com o pai? Sua mãe jogava indiretas? Ah, seu pai é assim mesmo. E você começou a absorver aquela responsabilidade para você e achar que, de repente, você tinha uma missão de cuidar do casamento dos seus pais? Sua mãe desabafava com você. Sabe mãe que quer usar roupa da filha? Fora da hierarquia, gente. Completamente equivocado. Filha não pode ser... Mãe não pode ser amiga da filha. Mãe é muito mais que amiga. Amiga tem um monte, mãe só tem uma. O papel dela é hierárquico. O papel dela é de cuidado, de zelo, de treinamento. Não é de amizade. E essa coisa de querer usar roupa, o sapato da filha é só um sintoma de algo que não tá bem. De algo que já tá triangulado, de algo que já tá fora do papel. Então, de repente, você foi essa criança que seus pais te procuraram e você tá lá triangulado na geração anterior. E hoje você tem dificuldade de lidar com relacionamentos, de ter relacionamentos para quem é solteiro. Para quem é casado, já tem um relacionamento, tá com dificuldade de casar emocionalmente. Você não se entregou. Você sabe que você não se entregou por inteiro pro seu cônjuge. Você sabe, no fundo você sabe. Quando você tá triangulado, você não se entrega por inteiro. Não se entrega, não tem essa. Tá? Tem um papel aí que precisa ser revisto na geração anterior, na hierarquia lá de trás. Então, eu te pergunto, né? Em que lugar você estava quando seus pais tinham conflitos? Sabe uma maneira de entender isso? Fecha os olhos um pouquinho. Só um pouquinho. Respira fundo pelo nariz e solta pela boca. Relaxa. Relaxa a testa, relaxa a mandíbula, os ombros, a coxa, solta tudo, relaxa tudo. Digamos que agora tem duas pessoas brigando. Duas pessoas brigando na sua frente. Como você se sente? O que você quer fazer? Você se sente responsável por separar essa briga? Você acha que você deveria entrar no meio? Como você está se sentindo aí? Aí, assistindo essa briga, a briga tá feia, tá horrível. Por quem você se sente responsável? Pela mulher? Pelo homem? Você tá só no cantinho observando tudo? Estão brigando por você. Eles estão brigando por alguma coisa que você fez. Você tá só no cantinho observando tudo? Ou você já tá lá no meio? Agora os dois saíram chorando, um pro lado e um pro outro. De quem você vai atrás? Respira fundo. Pode abrir o olho. E aí? Não me conte. Tô brincando. Mas é um exercício simples para você de repente entender. Aonde você se imaginou é onde você estava na sua infância. E provavelmente na sua mente consciente você não lembra. Mas o seu inconsciente te leva para o mesmo lugar.
sem você nem perceber. Quer falar? Pode falar. Hum. Interessante. Vou te fazer uma pergunta para você levar para sua semana e você pensar. Você lembra do que você jantou há 4 noites atrás? Sim ou não? Rápido? Hã? Alguém aqui lembra do que jantou há 4 noites atrás? Não, né? Mas por que vocês lembram de uma coisa que aconteceu na infância há muitos anos atrás? Alguma coisa tem aí. Por que na hora que eu mandei você fechar os seus olhos, Márcia, o seu inconsciente te trouxe isso? Por que ele te trouxe isso? O que ainda tem para mexer nessa história? Que dor isso está te trazendo e representando? Aonde você ainda está trazendo sintomas disso na sua vida presente? Só para você pensar, não é para você responder agora não, tá? Você levar para sua semana. Qual a razão dessa memória ter vindo para você agora, nesse exercício? Você não se lembra nem de que você comeu há 4 noites atrás, você se lembra de uma coisa da sua infância. Entendeu? Por que tá tão vivo? Bota a cachola aí para funcionar essa semana. E para quem mais pensou e não quiser compartilhar, faço as mesmas perguntas para você. Por que veio? Eu não falei nome de ninguém, gente. Falei um homem e uma mulher. Não falei pai, não falei mãe. Vocês que criaram a imagem. Vocês criaram a cena. E muito difícil vocês terem criado uma cena que vocês nunca tenham visto. Aliás, difícil não, impossível. Uhum. Veio à luz, eu nunca vi esse exercício, veio à luz agora que acho que foi o meu amigo, Espírito Santo, que eu realmente nunca tinha visto, não. Eu tô assim, tipo, na página 5 e eu tenho anotação até a página 17, mas amém, né? E já falta 2 minutos para as 9. Só para concluir, alguém, por exemplo, um terapeuta, quando entra na vida de um casal, não sei se vocês já fizeram terapia, ou já fizeram de casal, eu já fiz de todo jeito. Ele entra triangulando. É interessante isso. Só que ele entra num triângulo saudável. Ele entra para aliviar a tensão do relacionamento. Só que um terapeuta profissional, saudável, que sabe o que faz, ele sabe tanto entrar quanto sair. Ele não entra para ficar, para ter a preferência da vida, essas coisas. Ele entra para ajudar o casal a aliviar a tensão e sair. Geralmente, quando um terapeuta sistêmico familiar entra, uma das primeiras coisas que ele faz é aliviar a tensão dos filhos. Geralmente, ele chama os filhos e fala assim, pode brincar, que agora sou eu que vou cuidar do papai e da mamãe. E isso acontece, sabe o que acontece com a criança? Geralmente, ela respira fundo, como se saísse um peso dos ombros. Vocês não têm ideia de quantas crianças se sentem responsáveis pelo casamento dos pais. Antigamente, eu achava que eu só não gostava de salinha de criança por alguma coisa minha, da minha infância e tal. Tinha essa parada também, né? Outro dia até contei pra vocês. Mas, hoje, eu entendo, na verdade, a minha dor quando eu entro numa salinha de criança é que eu vejo a dor da criança.
E aquilo mexeu muito comigo, porque não adianta, você não consegue resolver com a criança. Você não consegue basicamente fazer nada por ela. Assim, você faz, lógico, mas é tudo muito... Sabe quando você rasga, tem um acidente, rasga o braço, aí você vai lá, em vez de dar ponto, você coloca band-aid? O band-aid vai sair, a ferida vai continuar. Perigoso virar uma, sei lá, uma queloide, alguma coisa. Então, basicamente, você não consegue fazer nada. E é muita criança com muito sintoma, e assim é muito complicado, porque os pais não aceitam, os pais não querem tratamento, tá tudo bem, tá tudo certo. E a mãe, que o filho fala assim, você vai cuidar de mim pro resto da vida, tá totalmente doente, e ela não aceita o filho sair desse lugar. Nossa, é bem complicado. Então, assim, me dói muito. Me dói muito. Antes eu saía arrepiando todinha, né? Até falei do outro dia, mas essa questão, assim, me dói muito ver tanta criança sofrendo, sabe? Por problema que não é dela. Não é dela, não tem culpa de nada. Não tem nem responsabilidade, porque ela não tem nem o que fazer. E aí, só que assim, por isso que eu gosto de mexer com adulto, porque adulto você pode responsabilizar ele e falar, peraí, beleza, você tá sofrendo, isso aqui tá ruim, mas agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer com isso? Porque você pode, você é capaz, você é um adulto, você não precisa mais do papai e da mamãe para vir cuidar de você. Agora é você que cuida de você. Eu até falei outro dia que eu ia falar um pouco mais da criança interior, só que aí a gente vai precisar estender uma aula pra gente falar sobre isso, porque realmente não tá uma aula só sobre isso na grade. Mas um dos exercícios para criança interior, se vocês quiserem, criança interior ferida, tá? Se vocês quiserem fazer, é muito prático, assim. Tem gente que até pega um travesseiro, e como se ela fosse a sua criança interior, porque a sua criança interior é você, ela tem que estar integrada a você, só que muitas vezes ela não está. Pegar um travesseiro e falar assim, eu vou cuidar de você. É você dizendo para você mesmo, eu sou o seu pai e eu sou a sua mãe. Eu vou cuidar de você, tá doendo, tá machucado, eu vou cuidar de você. E você absorver aquilo. Porque quando você é um adulto, não é seu pai, não é sua mãe mais que vai cuidar de você. É você que cuida de você. É você que resolve os seus problemas. Não é seu líder, não é seu discipulador, não é seu pastor, não é seu... Não, é você. E aquilo que a gente precisa fazer, Deus não faz. Já falei sobre isso muitas vezes. Jesus poderia ter removido a pedra para ressuscitar Lázaro com um clique, um estalo de dedo, uma mexida no nariz, qualquer coisa. Falado, pensado. Não, ele mandou os homens. Então aqui Deus faz aquilo que é impossível para a gente fazer. Aquilo que está nas nossas mãos, que a gente precisa fazer e se responsabilizar é a gente. Deus não abre os olhos para você. Deus não te levanta da sua cama. Deus não te coloca no banho. Deus não te coloca no Uber, no ônibus para você ir trabalhar, para ir para estudar. Não, é você que faz isso. Então a gente coloca muita coisa na responsabilidade de Deus que não é dele. E muita coisa na conta do diabo que é a gente que está fazendo. O tinhoso que tentou eu aqui. Sei. É você. Você precisa se responsabilizar pela sua vida, se adultizar. Adultos brigam. Aliás, desculpa, crianças brigam. Adultos resolvem problemas. Adultos fazem acordos. Se você está muito reagindo, a sua criança interior está ferida. Você precisa ir atrás de curar essa criança e se responsabilizar pela sua vida. Muitos conflitos que nós temos é porque a gente está esperando cuidado. A gente está esperando alguém para vir, nos abraçar, olhar pela gente, cuidar de nós, fazer o que tem que ser feito. Mas você precisa se abraçar, olhar por você, cuidar de você. Senão você não tem qualidade para cuidar de ninguém. E eu nem vou falar de cuidar de alguém, porque isso é depois. A gente não consegue dar algo de qualidade para os outros se a gente não se dá esse algo de qualidade. É impossível você amar se você não se amar. Deus já deixou esse princípio muito claro. Gente, o segundo mandamento mais importante da Bíblia. Amar o próximo como a ti mesmo. E se curar é se amar. Buscar um processo de cura é um processo de auto-amor. Eu quero, na verdade,
parabenizar vocês, porque tem que ter muita coragem para encarar seus dores. Muita, gente, não é fácil. Eu falo assim que esse processo que vocês deram start, né, início, ele é uma ponte. Durante a travessia dessa ponte, vocês vão acessar muita dor, muita coisa que você vai chorar, que você quer. Meu Deus, por quê? Porque eu nasci nessa família, porque fizeram isso comigo, porque eu passei por isso, porque tinha que ser assim. Uma pessoa que eu conheci, quando entrou nos processos, se descobriu como codependente da mãe, várias questões, e não conseguia ter filho. Tem gente que é tão triangulado, tão forte, que não consegue engravidar, tem vários abortos. Ou mesmo depois que tem o filho, sabe? Eu tava lendo ontem um caso de uma mulher que ela tem filho, o filho dela tem 5 anos, e ela não consegue se sentir mãe do filho dela. Então, assim, é muita coisa, muita coisa. E aí, essa pessoa, quando descobriu, ela disse que parou um dia o carro e começou a chorar e gritar. E ela batia no volante, batia no banco. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe? Porque, assim, é muita dor que a gente acessa. É muita dor. Então, assim, tem que ter muita coragem para fazer o que vocês estão fazendo. Por isso, eu quero parabenizar vocês. Vocês deram início a um processo muito forte, doloroso, mas de muita coragem. Durante a travessia dessa ponte, vocês vão encontrar muitos obstáculos. Muita coisa eu falo assim, gente, pra quê? Não, tá tão bom. Sabe, pra que eu vou mexer nisso? Só que assim, existe algo além da dor. Quando você atravessa a ponte, você passa pela dor. Eu falo muito de você fazer doer agora pra não doer nunca mais. Porque você entrar no processo de cura é fazer doer. Só que é fazer doer pra sarar, não é pra ficar doendo, não é pra ficar respingando em cima dos outros. Tem outra frase que fala que se você não se curar daquilo da ferida que você tem, você vai sangrar em cima de quem não te machucou. Então, não é essa dor de você distribuir dor, mas é uma dor que cura, que transforma. Então, existe algo além da dor. Depois que você atravessa a ponte, tem algo lindo e maravilhoso te esperando. E vocês não têm noção do que é realmente você se aliviar de pesos que não são seus. A gente carrega muito peso que não é nosso. A gente carrega muito peso que não tem nada a ver com a nossa vida e a gente não consegue avançar em muitas questões. E ter esse alívio, às vezes a gente está tão acostumado que nem percebe que está carregando peso. E ter esse alívio realmente muda a vida de uma pessoa. Sabe, dentro da igreja cristã, do crente brasileiro, mundial e tal, tem muita gente muito ferida. Muita gente ferida. Muita gente que passa a vida toda perguntando assim, Deus, qual é o meu propósito na Terra? Qual é o meu propósito na Terra? Qual é o meu propósito na Terra? Eu quero viver, Senhor, para Ti. Eu quero viver para o Teu propósito. Mas não consegue. Porque a resposta, na maioria das vezes, está nas dores que ela não consegue sarar. Tem gente que não consegue ir para missões porque o sonho da mãe dessa pessoa era que ele fosse um advogado. E aí ele fica, como ele carrega a dependência da mãe nas costas, ele não sabe. Eu vou para missões, eu realizo o sonho da minha mãe. Mas peraí, se eu realizar o sonho da minha mãe, eu estou honrando a minha mãe, porque Deus manda honrar. Quem falou que isso é honra? E aí, por causa de entendimentos tão simples, às vezes a pessoa não avança. Existe muita gente doente e justificando a Bíblia com isso. Infelizmente. Então, realmente é um passo de muita coragem. Olha só, no começo, a gente tinha mais de 80 pessoas inscritas. Geralmente assistia aula 12, 15. Hoje deu 18 pessoas. Não é todo mundo que consegue. Por isso, parabéns para vocês. Nos vemos na próxima aula. A não ser que alguém tiver alguma pergunta, né? Que meu horário já foi. Sim.
Aí eu pergunto, e você, Sueli? E você? E quem tá te ajudando? Quem tá fazendo por você? Uhum. Amém, glória a Deus. Alguém mais tem alguma pergunta ou um acréscimo para nossa aula, uma contribuição, uma experiência? Pode falar. Glória. Glória a Deus. Se você faz porque você gosta, isso é maravilhoso. Claro que é, né? Mas agora, quando a gente faz para cumprir uma missão ou um legado familiar e a gente não quer isso, aí é complicado. A gente vai ter que falar sobre isso na aula de lealdade familiar. E eu acho que é na semana que vem, tenho certeza. Alguém mais? Tudo certo, então, gente. Até semana que vem. Qualquer dúvida, manda lá no grupo. Ou no privado também. Recebo, converso. Amém. Vou pedir. Marcelene quer falar? Ligou o microfone? Não? Ah, pode pedir. Boa noite. Antes de eu encerrar, vou pedir. Vamos ver quem que vai ser o sorteado aqui. Para Daiane fazer uma oração rapidão para a gente encerrar.